Bom, Letícia, como ele cutucou aí o Tarcísio, né, porque se referia ao governador de São Paulo, muitos já colocaram a possibilidade do Haddad se candidatar em São Paulo, né, que é um interesse de alguns integrantes do PT, inclusive o presidente Lula, que ele dispute o governo de São Paulo. É que nossos colegas perguntaram várias vezes, de várias formas diferentes, e em todas o ministro foi escapando. Ali foi falando, não, mas eu não estou pensando muito nisso agora. Na verdade, assim, que o entorno do Haddad tem dito há meses é de fato isso. Desde o fim do ano, né, quando ele anunciou que sairia no começo do ano agora do cargo, o entorno dele tem falado, olha, ele está cansado da vida política. Ele quer um tempo para parar e pensar, e estudar e refletir sobre o Brasil, pensar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo. Cansou, tá de saco cheio ali. Hoje ele falou que tem 10 anos, ele passou 10 anos da vida dele sendo ministro, primeiro da Educação, agora da Fazenda. Então, que ele quer tirar esse tempo para ele pensar e refletir sobre o mundo. O Haddad, ele enfrentou muito momentos muito tensos, obviamente, porque ser ministro da Fazenda é talvez o emprego mais difícil do mundo, né? Momentos muito tensos com o Congresso, com o Supremo aí, para desenrolar algumas questões, mas o Congresso em específico deu muito trabalho para o Fernando Haddad. A Câmara, ainda mais do que o Senado, deu muito trabalho. E agora a gente está prestes a entrar numa campanha eleitoral. A gente sabe que vai ser uma campanha muito difícil desse ano. Todas as eleições presidenciais são difíceis e têm ficado mais tensas a cada edição que a gente tem visto, né? E desse ano vai ser assim também. Então, ele olha e fala, bom, também com esse tipo de oponente, com alguns oponentes ali, se for com isso que o Lula vai concorrer, tá faltando apresentar um projeto de país, tá faltando esse pessoal apresentar um projeto de país. Mas o que vai estar na mesa agora é o projeto de país do Lula. O que ele fez nesses últimos anos e o que ele vai trazer de novo. O que ele pode aportar para um quarto mandato de um presidente Lula. Porque, assim, a gente já viu várias versões de Lula. Então, tudo isso vai ser muito discutido e muito discutido dentro de ambientes apaixonados, porque a gente está vivendo um momento muito, né, polarizado, as pessoas têm muita raiva, as pessoas têm muitas opiniões, qualquer coisa vira um grande fato, um grande lado, e isso tudo vai estar no jogo agora de 2026. O Haddad, ele não quer entrar de cabeça, assim, para assumir um cargo, entrar para uma disputa de governo estadual ou de Senado, é o que ele tem falado para os aliados dele. Deixou uma porta aberta ali, ele deixa uma porta aberta, porque ele vai ter outras conversas com Lula? Sim, mas ele tem dito claramente, hoje ele falou, olha, teve uma vez que eu falei não pro Lula, em 2020 ele queria que eu saísse a prefeito de São Paulo e eu não saí porque não dava, não estava afim, não era o momento. Vamos ver o desenrolar disso, Diego, mas realmente vai ser um ano bem animado. Paulo, qual que você acredita que poderia ser a melhor função do Haddad nessa eleição? Candidato ao Senado, candidato ao governo ou fora da disputa, ajudando o presidente Lula na campanha presidencial? Eu acredito até estrategicamente, né, sobre essa figura do Haddad, que, por um lado, concordando com a Letícia, o executivo quer ser ministro da Fazenda. Travou a conexão do professor, a gente está estabilizando, ao que tudo indica, né, a conexão dele, para que ele retorne aqui com a qualidade melhor. Professor, acho que agora já estabilizou, pode refazer o seu comentário. Não, né? Ele parou aqui com uma expressão de que estava tudo ok, mas não. Quando eu paro com a boca aberta, todo torto. Ele parou numa expressão legal. E agora voltou, professor. Vamos lá. E parou de novo. Tá chovendo em São Paulo, né? Tá chovendo em São Paulo e quando chove assim, a conexão fica instável, professor. A gente já volta. Pelo jeito, agora voltou. Vamos testar de novo. Quem sabe faz ao vivo, professor. É contigo. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, o Haddad sai do governo maior do que entrou, né? Sem dúvida, com os resultados positivos, mostram aí um vigor de alguém que 2024 tratavam, né, como derrotado, muitas vezes quase demitido, e ele chega agora em 2026 entregando a maior parte do que ele gostaria. Isso faz parte também de alguém, né, da construção de uma figura
que possa ser uma liderança relevante no segmento progressista, né? Seja aí para uma sucessão do Lula, caso ele volte a se reeleger, ou para conduzir, tomar o lugar aí, né, de liderança da oposição a um outro governo de direita que possa derrotar Lula agora em 2026. E aí tem vários elementos importantes nessa dinâmica, né? Uma delas que eu acho importante é a questão da imagem, né, do Haddad, da sua competitividade e uma articulação da sua figura em nível nacional, testando sua influência, sua aceitação e tudo mais. Por que eu digo isso? Porque Haddad, ele tem um histórico, né, das últimas eleições não muito favorável. Apesar de ter vindo melhorando, não é pouca coisa o que ele consegue em 2018, há de se reconhecer, né, com Lula preso, com o antipetismo em alta e o fenômeno do bolsonarismo, ele ainda tem um desempenho razoável no segundo turno, mas depois ele sofre ali uma virada em 2022 aqui para o governo do estado de São Paulo, significativa. Então, é um candidato que parece que precisa aí ganhar uma musculatura para ser viável eleitoralmente a nível nacional, de quem sabe, em uma outra oportunidade, vir a ser presidente da República. Então, me parece muito mais interessante nesse momento para ele, de fato, assumir essa coordenação da campanha, que não é simplesmente a coordenação sobre caixas, estratégias de campanha, de discursos, de locais para visitar, mas também de alianças, tanto partidárias como regionais, né, que vão aumentando, aí pensando do lado positivo, óbvio, para o Haddad, por isso aumentando e não diminuindo, o grau de confiança de lideranças políticas de diversos espectros, partidos e regiões do país.